Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que todos estejam bem. E hoje vamos falar da escola de profetas do bispo Edir Macedo. Mas antes desse assunto, eu gostaria, se esse vídeo chegou até você, ou se você chegou até esse canal e não é inscrito ou uma inscrita, eu gostaria que você se inscrevesse. Se inscreva, ative as notificações, curta e comente. Faça esse favor, me ajuda a divulgar este canal. Você vai estar me ajudando e também ajudando a desmascarar os falsos profetas, os cães gulosos, os aproveitadores e muitas outras coisas a mais. O povo tem que ser livre, o povo precisa abrir os olhos. Então vamos deixar das delongas e eu quero falar sobre esse assunto, sobre a escola de profetas do bispo Edir Macedo, o professor dos falsos profetas. Então, o que acontece? O bispo Edir Macedo, ele é o líder da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, instituição essa que está aí há 40 e tantos anos aí escravizando, cegando, tirando os bens das pessoas, mentindo, coagindo. As pessoas são humilhadas dentro da instituição, são depenadas e essas pessoas são levadas a acreditar que Bispo Edir Macedo é um homem de Deus. Mas um detalhe interessante é, sempre que acontece algo, há uma divisão dentro da instituição Igreja Universal, que sai um grande bispo, um grande nome, se cresce, se cria uma nova seita, uma nova igreja, uma nova instituição. O termo igreja se vem lá do grego iglesia. Eu estou falando do termo, não do sentido que as pessoas têm hoje. O termo eclésia significa os chamados para fora. O que acontece? Chamados para fora do quê, Ricardo? Naquela ambiência, naquele tempo do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos que estava dando início à igreja primitiva, a igreja do primeiro século, o evangelho que era pregado era o evangelho do reino, o evangelho que anunciava a graça, o ministério do Espírito e condenação para os judeus que não aceitavam a Cristo. O que acontece? Os chamados para fora, esse povo, a igreja, os chamados para fora, era chamado para fora do judaísmo, do sistema judaico, o formato religioso que tinha em Israel. O que acontece? Hoje, esses caras, eu gosto de chamar eles de caras, apesar que tem pessoas que detestam que eu trato Edir Macedo por cara, Renato Cardoso por cara, Valdomiro Santiago por cara, Silas Malafaia por caras e outros. É cara sim, meu amigo. É cara. E se você não gosta, é problema seu. Então, cada vez que há uma divisão, esses cidadãos, eles abrem a sua nova instituição e eles pegam a bagagem, o know-how que eles receberam dentro da instituição Igreja Universal e eles vão montando as instituições deles. Ou exemplo, eu estou com uma lista aqui
de ex-bispos e alguns pastores que saíram de dentro da instituição Igreja Universal e montaram as suas instituições. O caso mais famoso, talvez a gente pode dizer assim, é o que está mais prosperando, que está mais conseguindo dinheiro, arrecadar dinheiro, que inclusive até aí está listando aí a, a, a revista Forbes, está entre os 4 maiores líderes religiosos que têm mais posses, dinheiro, arrecada mais, Valdomiro Santiago. Ele saiu da instituição Igreja Universal, se rebelou, sei lá qual que é o problema, cada um fala uma coisa, eu sei que no meio de um monte de coisa errada, ele abriu a Igreja Mundial do Poder de Deus. O que acontece? Valdomiro Santiago, quando ele saiu, ele construiu um grande império. Mas o que acontece? Esse império dele também está subdividindo. Vários outros bispos que foram com ele, ou que ele levantou a bispo, colocou de bispo, pastores, também abriram novas instituições, abriram novas arapucas para aprisionar mais incautos. E daí está uma bagunça. Dentro da Igreja Mundial tem várias subdivisões, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, porque esses caras, eles foram formados para ter ganância, são gananciosos. Eles aprenderam a viver do dízimo, de ofertas e do dinheiro das campanhas arrecadados. Daí, temos outro, Romualdo Panseiro, da Igreja das Nações, Igreja das Nações. Esse tem alguns vídeos que eu fiz falando sobre ele, tá numa decadência do caramba, tá perdendo tudo, tomando chifre e outras coisas a mais. Daí temos João Leite. O João Leite, ele tá perabolando hoje, mas ele chegou a abrir a Igreja do Tratamento Espiritual. Ele abriu no Rio de Janeiro, parece que tentou abrir em Angola e em Moçambique. Por quê? Com o objetivo de arrecadar dinheiro. Ele foi pego. O ex-bispo, até eu esqueci o nome dele agora, gravou ele falando que ia para lá, porque lá Edir Macedo arrecadava milhões de dólares. E como ele foi líder da Igreja Universal lá na África, ele sabia de tudo isso. Daí outro aqui que saiu recentemente, mas já abriu a sua instituição, o bispo Marcelo Breiner. O bispo Marcelo Breiner era líder dos jovens, já cuidou de vários estados do Brasil, representando a instituição Igreja Universal, e hoje abriu a Igreja da Família de Jesus. Daí vamos lá, outro, esse daqui você sabe, Formigoni, bispo Formigoni, aquele lá da cura dos vícios, que se a pessoa não se libertasse, ia comer a Bíblia e tal. O mesmo que falou para as pessoas da Lata Velha que ia ganhar uma Lamborghini. Esse daí, o Formigoni, ele montou o HC da Alma, lá em Belo Horizonte, e até onde eu sei, usa todos os métodos que ele aprendeu dentro da instituição Igreja Universal para arrancar dinheiro das pessoas. É garrafinha de azeite, dessas mais baratinhas que vende no mercado, chega a vender por 900 a R$1.000. Daí o Bispo Leno, quem lembra do Bispo Leno? Ou todo certinho, Bispo Leno, boa palavra, tudo. Ele montou o Santuário Mostra-nos o Pai. Olha só o Bispo Leno. Daí tem outro aqui, o Bispo Antônio Moraes. O Bispo Antônio Moraes montou a Igreja Heróis da Fé de Abraão. Heróis da Fé de Abraão. E ele está junto com aquele pastor e tecladista Giovanni Santos. Daí o Bispo Alexandre Mendes, eu não consegui ver ao certo qual instituição que ele abriu. Bispo Sérgio Batista
também abriu uma instituição, talvez não seja muito conhecido. Bispo Bruno Leonardo montou a Igreja Batista Avivamento Mundial. Esse bispo Bruno Leonardo, ele tem vários processos na justiça contra ele, outras pessoas, contra a instituição Igreja Universal, contra ele. Eu sei que ele conseguiu pegar o que ele aprendeu dentro da Igreja Universal com Macedo e ele conseguiu aumentar o negócio de uma forma escandalosa. Daí temos outro, o bispo Gerson Cardoso. Quem lembra dele? O bispo Gerson Cardoso montou a igreja Transformando Vidas. O bispo Eduardo Cardoso foi para lá para Mundial. Quem lembra dele? Cantor também, foi diretor de um monte de coisa da igreja, tudo. Aí, ó, tem um aqui antigo. Isso aqui lá na minha cidade, aconteceu na minha cidade. Bispo Jorge Cunha, olha, um dos grandes da Igreja Universal, caiu, foi uma lambança lá, passou por várias igrejas. Ele tinha aberto lá em São José dos Campos, criado a sede da Igreja da Aliança, que hoje está com um outro pastor lá, outro cara. O bispo Luciano montou uma igreja para ele. Tem um bispo Luciano que montou a igreja para ele e um outro bispo Luciano que é sócio, até então, pouco tempo atrás, era sócio do Romualdo Panseiro. E aí vai. Um outro, o Agenor Duque, o Agenor Truque, também conhecido, ele já foi da Universal, já foi da Mundial e agora tem lá a igreja dele, que eu até esqueci o nome agora, e tá lá, arrancando dinheiro do povo, andando de Ferrari, tudo. Daí tem um outro, agora vou falar de pastor Bruno Carvalho. Pastor Bruno Carvalho já montou a igreja dele também, já montou a instituição dele, tá lá, aprendeu a viver do dízimo e oferta das pessoas. Pastor Luciano também era muito conhecido aí no Brasil, estava sendo indicado para ser bispo também, montou a instituição dele. Pastor Cleiton Braga também tem a instituição dele. Pastor Jonas Pellegrini. Pastor Jonas Pellegrini é lá da minha região. Ele era de Jacareí, mas vivia ali em torno de São José dos Campos. Também um pastor que tinha crescido bastante na Igreja Universal, montou a instituição dele. Agora não sei se deu certo ou não. Esses dias tinha um vídeo dele lá chorando, lá de frente de um altar da Igreja Universal. Pastor Marcos Antônio, pastor Hollisson Jefferson Breiner, irmão do bispo Marcelo Breiner. Esse daqui até já faleceu, pastor Jean Madeira, meus sentimentos à família dele, montou uma instituição, mas foi abatido pela Covid-19. Então, tá aí uma lista de alguns pastores, ex-pastores e bispos da instituição Igreja Universal. Que acontece que esses caras aprendem com o líder Edir Macedo, daí depois uns saem porque caiu por um escândalo, ou porque queria mais, ou queria alcançar um posto maior dentro da instituição. O outro sai por causa de Bitcoin, o outro sai por causa de pirâmide, mas esses caras saem e eles montam as arapucas dele. Eles montam as suas instituições e continuam com as mesmas práticas, arrancando dinheiro das pessoas. E tem fogueira santa, fumaça santo, caldeirão santo, inventa um monte de coisa, um monte de truque, um monte de asneira e vão aí vivendo, arrancando dinheiro das pessoas. E um detalhe, alguns deles protegem o bispo Edir Macedo. Muitos deles não quer problema com a Igreja Universal, sabem muitos podres da instituição Igreja Universal, e há quem diga que tem até acordo para não falar do bispo Edir Macedo. Mas tá aí, você tem que ter os teus olhos bem abertos
e não cair no engano. Porque esses caras aí, ó, só quer o teu dinheiro. Só quer o teu dinheiro. Fique esperto, saia de perto desses tipos de homens que só querem lucrar usando o evangelho para isso. Graça e paz, se inscreva no canal e escreve aí, escreve nos comentários se você conhece, conheceu ou já visitou as instituições desses que eu aí citei.